Olá pessoal, tudo bem? Eu estou fazendo esse projeto aqui dessa casa aqui, tá? Esse aqui é no mesmo terreno que eu fiz a topografia aí no canal aí para vocês, tá? Então é essa casa aqui. Agora, essa casa aqui a gente precisa fazer as vigas baldrames dela, tá? Como que eu vou fazer essa viga baldrame? Então nós temos duas opções de forma para a viga baldrame. Uma é a madeira, utilizar tábuas de pinos, ok? Que é o mais em conta, ou usar chapas de compensado. Então, se você desenha a forma, então aqui eu não coloquei estacas nem ripas de travamento, só a parte do fechamento aqui em volta. Então, se eu fosse fazer essa forma aqui, eu gastaria, vamos ver quanto que eu gastaria. Porque tem esse tipo de forma aqui, que você pode utilizar, e tem esse tipo aqui também, ó, que é feito com tijolos, tá vendo? Faz-se a caixaria com tijolos, aí coloca a ferragem e concreta. Essa é uma outra forma, ok? Então vamos analisar aqui. Se eu fosse fazer com tábuas, primeiro, quanto está o preço da tábua? A tábua de pinos, aqui se você pesquisar na internet, varia bastante o preço de tábuas de pinos, ok? De 30 centímetros. Então tem lugar que é bem mais caro, né? E tem lugar que é mais barato. Então, o que acontece? Aqui eu encontrei na faixa de R$ 35, R$ 36. Então aqui no Revit, se você lança o modelo da tábua e coloca aqui também o custo da unidade da tábua, né, de 3 metros. Então se eu preciso de 1,25 m, ele vai me dar aqui que eu vou gastar 11, quase R$ 12 o preço desse pedaço de tábua aqui. Mas a gente não vai comprar um pedaço, compra uma tábua inteira. Então, juntando toda a metragem, os metros linear de viga baldrame, eu precisaria de 207 metros de tábua, ok? 207 metros. Se você aqui já está me dando o custo total, tá? Nesse valor aqui da unidade de tábua, eu gastaria R$ 2.414 para fazer 207 metros lineares de viga baldrame. Agora, esse mesmo 207 metros lineares, se eu fosse fazer com tijolo, então pense comigo, um tijolo mede 9 por 14 por 19 centímetros de comprimento, mais 1 centímetro de massa na cabeça que vai o tijolo ali, né? Você divide por 100, você vai ter essa unidade aqui em metro. Então, 20 centímetros de 0,2 é a mesma coisa. Então, se eu tenho 207 metros e eu divido pelo comprimento do tijolo, que é 0,2, isso com a massa, né, na cabeça dele ali, daria 1.035 tijolos. Isso para eu fazer uma fiada. Para eu fazer uma fiada de tijolo. Agora, o tijolo tem 14 de altura, ok? Mais a massa de assentamento para a segunda carreira. Então, vamos considerar 2 centímetros, mais a próxima carreira, você chegaria no 30. Agora, eu preciso de duas fiadas. Então, isso aqui vezes 2. Isso aqui é a quantidade de tijolo que eu preciso para fazer essas duas fiadas de tijolo e chegar e ter minha forma, a minha viga baldrame de 30 centímetros de altura. Isso daqui, o custo do tijolo aqui em Maringá está em torno de R$ 550 o milheiro, tá? Então, isso aqui vezes, a unidade significa que custa 55 centavos. Então, isso vezes 0,55. Então, eu gastaria R$ 1.138. Aí você fala, mas tem a massa de assentamento, é mais demorado. Exatamente, é mais demorado para fazer, tem a massa de assentamento, mas o custo que você teria com a massa de assentamento desse tipo de forma ainda é menor do que eu ia gastar com tábuas para fazer ainda as ponteiras aqui, colocar as estaquinhas, colocar as ripas para travar a forma, e você tem que usar parafuso, prego, ok? Se você quer reaproveitar a forma, você nunca consegue reaproveitar 100%, né? Mas você consegue aproveitar bastante se você tomar alguns cuidados. Por exemplo, eu vou utilizar parafuso ao invés de prego. Assim que, na hora de desforma, tomar o máximo cuidado para não rachar as tábuas, não quebrar, e souber armazenar depois essas tábuas, né? Colocar elas empilhadas no local com sombra de preferência. Senão elas empenam e viram uma desgraça, né? Principalmente tábua de pinos, né? Aí você vai conseguir reaproveitar para uso nos pilares, talvez, nas vigas superiores. Pensando no reaproveitamento, pode ser até interessante se você tiver facilidade de adquirir esse tipo de material. Se não, né, compensa você utilizar os tijolos. Só que você vai ter que pensar também que você vai utilizar tijolos aqui, só que depois você vai ter as vigas de cima, né, para fazer.
Aí o que vai utilizar? Vai ter que utilizar, não vai poder utilizar tijolo em cima para fazer fechamento. Você pode dizer, mas eu posso utilizar tijolo canaleta. Sim, poderia. Tijolo canaleta seria aqueles mesmos 207 metros lá, tá? Então vamos pensar que eu vou utilizar esse tijolo aqui, ó, desse tipo aqui para fazer a viga cinta, a viga superior, ok? Então, se for uma casa térreo, né, você não vai utilizar uma viga muito alta, tão tranquilo, né? Não tiver nenhuma viga, um vão grande, vão de garagem ali, você vai precisar fazer uma forma de madeira. Daí essa aqui seria uma viga muito baixa, né? Então, mas vamos pensar que você resolveu utilizar esse tipo aqui, né, para fazer a viga superior. Aí, esse mesmo 207 metros, tá? Se você dividir pelo comprimento desse tijolo aqui, que seria 29, vamos arredondar para 30 aqui, considerando aqui uma massinha aqui. Então, dividido por 0,3. Eu gastaria 690 blocos disso aqui. Isso daqui, vezes o preço de 2,79, eu gastaria 1.924. Quase R$2.000 aí, ó. Só nisso daqui, tá? Quase R$2.000. Então, a tábua ainda, por mais que a tábua tem travamento, tem um monte de coisa em cima para fazer, mas a tábua ainda seria mais vantajoso que isso aqui, porque você vai reaproveitar boa parte das tábuas que você utilizou embaixo. Na baldrame pode utilizar em cima. Então, no critério, comparado com isso aqui, a tábua seria mais vantajosa por você poder reaproveitar. Isso aqui você não reaproveita mais, né? Usou uma vez só, acabou. É prático, fica legal. Então, vai ter que analisar aí o que você pretende. Se é agilidade, se é economia. Então, tudo tem seu preço, né? Eu quero agilidade, eu gasto mais. Eu quero economia, eu demoro mais para fazer. Então, na questão de economia, seria vantajoso isso aqui. Tá? Você fazer pelo menos na parte de baixo. Mas na questão de reaproveitamento, seria interessante utilizar tábuas. Tá ok? Se souber cuidar das tábuas. Porque se você não souber cuidar, você perde as tábuas. Só usa uma vez. Tá ok? Então fica essa dica aí por hoje. Abraço e até mais.